na UFLA, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a liofilização de alimentos, que é até um dos temas da minha tese, né? Um pouquinho vai falar sobre a liofilização. O áudio tá bom? Porque parece que tá meio... Tá ótimo, tá ótimo. Então, tá ótimo. Então, hoje eu vou falar do processo de liofilização, o perfil de temperatura que ocorre durante essa secagem, os mecanismos que ocorrem na transferência de calor. Vou mostrar alguns produtos que são comercializados, as vantagens, desvantagens e algumas considerações finais, tá bom? Bom, não sei se todo mundo aqui conhece o processo de liofilização, se todo mundo é da área de alimentos, mas porque para a área de alimentos é bem comum, mas externamente eu não acho tão comum. Até minha mãe nem conhecia o que era isso. Um dia eu até vi na televisão um pouco falando um processo de liofilização, mas para a gente na área de alimentos é um processo comum que a gente destaca aí, que é um processo de desidratação que se fundamenta na remoção de água por sublimação. Ou seja, a água ela passa do estado sólido diretamente para o estado vapor, sem passar pelo estado líquido. A liofilização, o processo de liofilização, ele foi descoberto aí no final do século XIX, só que ele só foi implementado industrialmente depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente para a indústria farmacêutica. Agora, para a indústria de alimentos, demorou um pouquinho mais, que foi lá na década de 50. Só que hoje, um dos produtos mais liofilizados é o café, né, na liofilização de alimentos. Agora, mas ele é muito utilizado ainda na indústria farmacêutica, na área biotecnológica, entre outros. Esse processo, ele proporciona aí produtos de alta qualidade em comparação com outros métodos de secagem, que nós vamos ver por que isso acontece, né? Na liofilização também, o processo de liofilização, ele permite a conservação da macroestrutura do produto. Então, é como se fosse uma casa, né? O nosso produto alimentício é uma casa, e a gente fosse tirar as paredes dessa casa, só que a gente mantivesse ali as vigas dessa casa. Então, ela manteve-se ali a estrutura, só que foi retirada as paredes, como se fosse retirada a água. Então, aqui até um exemplo, um sorvete liofilizado, né? Como vocês podem ver, ele mantém a estrutura, mantém a cor, mantém a aparência. Isso devido às baixas temperaturas empregadas nesse processo, né? Que faz com que ele seja o melhor processo de secagem que se tem em quesitos nutricionais e sensoriais. E aí, para a gente entender como que ocorre esse processo de liofilização, eu coloquei aqui o diagrama de fases da água. Então, como eu falei para vocês, o processo de liofilização ele se fundamenta na remoção de água por sublimação. Então, passa aqui por essa linha em D, né? Aqui em Y a gente tem a pressão e em X nós temos a temperatura. Inicialmente, o produto ele está aqui na temperatura ambiente e pressão atmosférica. Para a gente passar por abaixo aqui do ponto triplo, na linha de sublimação, nós precisamos diminuir a temperatura desse produto. Então, nós vamos congelar o alimento. Depois disso, nós precisamos reduzir a pressão. Então, aplicar um elevado vácuo ali, né, onde ele está inserido. Então, nós vamos diminuir a pressão. Depois disso, ele vai estar aqui, né? Nós precisamos fornecer algum calor para esse produto, para que ele tenha ali o calor de sublimação, né? Então, algum calor deve ser fornecido para converter o gelo em vapor. Então, vão ser essas etapas, basicamente. E como que funciona um liofilizador? Coloquei aqui, antes da gente ver o processo, para quem não conhece, já se familiarizar. Então, esse aqui é um liofilizador de bancada, e ele conta aí com uma câmara de secagem, né? Essa câmara de secagem, ela vai ter bandejas, que é onde a gente coloca o produto. Essas bandejas, elas podem ter aquecimento ou não. Além disso, a gente pode ter outros aparatos instrumentais ali. Pode ter liofilizadores que tem como se fossem braços do lado de fora, onde as amostras são colocadas ali do lado de fora, recebendo a radiação térmica do ambiente. Aí tem diversos tipos, mas tem a câmara de secagem. Aqui embaixo
embaixo dessas bandejas, não está dando para ver, até coloquei uma outra foto, seria aqui, a gente tem o condensador, né? O condensador de gelo, ele vai atuar aí, tem liofilizadores que atuam a menos 40, menos 55, menos 85, até menos 105 graus Celsius. E aí, essa temperatura do condensador vai depender do solvente que está sendo sublimado. No caso de produtos que o solvente é a água, a gente não precisa de uma temperatura tão alta no condensador, né? Aí, o recomendado é que essa temperatura no condensador esteja aí pelo menos 10 graus Celsius abaixo da temperatura de congelamento da amostra. Por quê? O que acontece? Quando a amostra, o gelo vai se transformar em vapor, esse vapor, se ele ficasse aqui na câmara de secagem, ele aumentaria muito a pressão do sistema. E lembra que eu falei que aqui no processo de liofilização a gente utiliza pressões baixas? Então, para a gente remover esse vapor aqui da câmara de secagem, é colocado esse condensador aqui embaixo, com uma temperatura menor do que a temperatura de vapor. E aí, esses vapores, eles vão se deslocar para o condensador, né? Então, do maior temperatura para menor temperatura. Então, a gente tem a câmara, o condensador aqui embaixo, e também temos a bomba de vácuo. A bomba de vácuo, ela vai retirar o ar da câmara de secagem e também vai reduzir a pressão e vai também manter a amostra congelada. E a gente vai colocar essa amostra congelada dentro do liofilizador. Com as baixas pressões, mesmo com a temperatura ambiente, com o aquecimento das bandejas, a amostra vai permanecer congelada. Aqui mostrando. E aí, nós temos 4 etapas da liofilização, né? Uma etapa 0 seria o preparo do produto, né? Mas depois que o produto foi preparado, ele deve ser congelado, e aí depois disso vai ter a secagem primária, que é a secagem por sublimação. Nessa secagem primária, nós vamos reduzir a umidade em até 10%. Depois disso, nós vamos ter a secagem secundária, onde a remoção de água vai ser por dessorção. E aí aqui na secagem secundária, nós vamos ter uma umidade entre 3% a 1%, né? O máximo é 1%. E depois disso deve-se fazer o armazenamento adequado. Então, nós vamos ver cada uma dessas etapas. Então, a primeira etapa, como eu falei para vocês, é o congelamento. O congelamento, ele pode ser feito no próprio liofilizador ou no congelador externo. Ele pode ser feito no próprio liofilizador, se o liofilizador tiver esse aparato de congelar. Alguns liofilizadores têm essa propriedade de congelar também, outros não, né? A maioria não tem. Aí deve-se fazer o congelamento em um congelador externo, ultrafreezer, freezer, pode ser congelamento em nitrogênio, aqueles banhos termostáticos, dentre outros métodos. E aí a função do congelamento é separar o solvente do soluto, né? Então, à medida que o primeiro cristal de gelo é formado, a gente tem a concentração do soluto, e aí os cristais vão se desprendendo da solução e formando cristais, né? Até separar grande parte do solvente. E aí, essa fase do congelamento é que vai determinar a microestrutura do produto seco, né? Ela vai determinar também a qualidade do produto final. E aí, 3 pontos são muito importantes aqui no congelamento. O primeiro, que é a definição do ponto de congelamento do produto, a espessura do material e a velocidade de congelamento. A definição do ponto de congelamento, ele deve ser feito, né, para determinar se realmente qual que seria a temperatura máxima que poderia se empregar ali. Porque o produto ele tem que estar totalmente congelado para que não haja problemas de colapso mais para frente, que nós vamos ver. O outro ponto é a espessura do material. A gente não pode ter espessuras muito grandes, porque à medida que o produto vai sendo seco, a camada seca, ela vai se tornando uma resistência no processo de secagem. Então, é aconselhado uma espessura de até 2 centímetros no material. E aí, a espessura do material, por exemplo, se você colocou uma espessura ali de 1 centímetro para congelar e depois foi feito
essa secagem. Aí durou ali um dia. Se você colocar 2 centímetros, não é uma regra de 3 que vai durar 2 dias. À medida que a gente aumenta a espessura do material, a resistência à secagem aumenta quase que exponencialmente, né? Então, deve-se fazer um estudo aí da espessura ideal para cada tipo de material, mas nunca passando de 2 centímetros. E a outro ponto é a velocidade de congelamento. Então, a gente tem o congelamento lento e o congelamento rápido, né? Quando a gente tem a taxa de resfriamento lento, que é o congelamento lento, nós formamos aí cristais de gelo nos espaços extracelulares, né? E o período de cristalização ele é muito maior, igual aqui no gráfico, olha só, o período que são formados os cristais, ele é muito maior em relação ao congelamento rápido. Isso gera cristais de gelo muito grandes, poucos cristais de gelo, e cristais de gelo muito grandes, né? Agora, já no resfriamento rápido, no congelamento rápido, o gradiente de temperatura é mínimo, então não dá tempo da água se reorganizar ali dentro da célula, e aí, não dando tempo dela de se reorganizar, o gelo ele é formado aí uniformemente. Então, a gente forma muitos cristais de gelo ao longo da célula e cristais de gelo muito pequenos. E como que isso vai afetar no processo de liofilização, né? Aqui eu vou mostrar para vocês, nós temos aqui no lado esquerdo uma foto de uma microestrutura de um produto feita no congelamento lento, e aqui no lado direito uma foto feita pelo congelamento rápido. Percebam aqui, no congelamento lento, nós temos cristais de gelos muito pontiagudos e grandes, né? Agora, no congelamento rápido, nós temos muitos cristais de gelo e eles bem redondinhos e pequenininhos. E aí, qual vocês acham que vai afetar mais qual que vai ter uma velocidade de secagem mais rápida posteriormente, o congelamento lento ou o congelamento rápido? E qual que vai afetar mais a estrutura do produto, o congelamento lento ou o congelamento rápido? Bom, o congelamento lento, como eu falei para vocês, eles formam aí cristais de gelos grandes e no espaço extracelular, né? Como ele forma aí mais no espaço extracelular, a taxa de secagem, a velocidade de secagem depois vai ser mais rápida quando é feito congelamento lento, porque é mais fácil retirar esses cristais de gelo. Agora, por outro lado, a estrutura é melhor mantida quando feita no congelamento rápido. Assim, na maioria das vezes, mas pode ter vezes que o congelamento lento e rápido não vai alterar na qualidade do produto final. Mas um fato é que no congelamento lento é que a velocidade de secagem é mais rápida, devido a esses cristais grandes e no espaço extracelular. Então, esses 3 pontos são os cruciais aí no congelamento: a definição do ponto de congelamento do produto, a velocidade de congelamento e a espessura. Alguns casos que eles fazem o congelamento rotativo, que aí eles aproveitam toda a camada, como se fosse a vasilha que vai ser congelado o material, e não só a parte de baixo. É uma das alternativas para reduzir a espessura do material, utilizando maior quantidade de material. Bom, feito o congelamento, né, então reduzimos a temperatura, agora nós vamos levar o nosso alimento, nosso produto para o liofilizador, quando é feito aí o congelamento num congelador externo, né, então a gente leva para o liofilizador, e aí a gente aplica, reduz a pressão, né, tira a maior parte dos gases ali de dentro, e aí vai começar então a secagem primária. A secagem primária é a remoção de água por sublimação, e aqui a gente remove a maior parte da água livre do produto, né? Nós vamos remover aí todos os cristais de gelo, e essa secagem ela é a mais longa do ciclo. Depois a gente vai ver. E aí lembra que a gente tem que aplicar fornecer algum calor? Então, esse calor, como eu disse para vocês, ele pode ser tanto pelas bandejas, né, que onde a gente coloca, elas são aquecidas,
ou através da radiação térmica do ambiente, quando as prateleiras elas não são aquecidas. Aqui até um outro tipo de liofilizador com esses braços que eu falei. Um outro detalhe que nós temos que atentar aqui é que o aquecimento aplicado, ele tem que ser sempre sob condições de vácuo parcial, então ele tem que ser sempre aqui abaixo desse ponto triplo, para que o material não se descongele. Além disso, a pressão do liofilizador, ela tem que ser menor do que a pressão de vapor do solvente, para que não pare a sublimação. Né? Como eu falei para vocês também, à medida que mais vapor vai sendo formado, mais gelo vai sendo sublimado, a pressão ali dentro aumenta, né? A pressão na câmara aumenta. Só que esses vapores ali, eles são removidos para o condensador. Então, o liofilizador, ele consegue manter a pressão baixa através dessa remoção dos vapores. E aí, a secagem primária, ela vai fazer com que o produto ele tenha uma estrutura porosa, né? Que pode ser posteriormente reidratado, preservando as características organolépticas e nutricionais. Depois da secagem secundária, depois da secagem primária, onde a gente removeu todos os cristais de gelo, a gente vai ter a remoção da água adsorvida na matriz. Aquela água que está adsorvida, fixada na matriz de colóides macromoleculares, como polissacarídeos e proteínas, através de forças de Van der Waals, ligações de hidrogênio. Então, essa água que está dissolvida, ela vai ser removida aqui na secagem secundária. Então, quando boa parte da água já foi removida, a água livre já foi removida, a gente vai ter aqui a secagem secundária, que vai ser a remoção por desorção. Nessa etapa, a velocidade de secagem, a taxa de remoção de água é menor. Por quê? Por dois motivos. O primeiro motivo é porque aqui a água não está livre, né? Ela está água dissolvida, então é mais difícil de ser removida. Além disso, à medida que a gente vai secando o material, nós vamos tendo uma maior resistência à passagem dos vapores de água pela matriz do produto, né? A secagem secundária, ela vai terminar quando a umidade residual for pequena. E aí, como que a gente sabe que houve o término aí da secagem secundária? Então, vai ter um aumento da temperatura do produto, nós vamos ver lá o perfil de temperatura. E também o vácuo, a gente vai ter uma redução na pressão, porque a gente não vai ter tantos vapores na câmara de secagem. Então, vai ter uma redução na pressão. Aqui eu coloquei esse gráfico só para vocês verem que a secagem primária era muito maior do que a secagem secundária, o tempo, né? Então, aqui a gente tem a porcentagem de água ao longo do tempo. No início, aqui, um processo de 30 horas, em 6 horas, a gente, nesse processo, né, fictício, foi removido 50% de água. Então, nas primeiras horas, a velocidade de secagem é muito rápida. E aí vai só reduzindo ao longo do tempo. Quando chega na secagem secundária, a velocidade é bem pequena. Mas aí, quando chega na secagem secundária, o material já está com uma umidade bem baixa também, já ali em torno de 10%, e por assim vai. Aqui eu coloquei uma foto de uma estrutura de um produto liofilizado, né? Lembra que eu falei que o produto liofilizado ele fica cheio de poros? Então, é justamente isso. Aqui, pra vocês verem tanto de poros que fica em um produto liofilizado. E aí, isso contribui para o material ser facilmente reidratado depois. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o perfil de temperatura do produto ao longo do tempo. Então, aqui, olha, em vermelho, eu tenho a temperatura da prateleira. Em preto, aqui embaixo, eu tenho a temperatura do produto. E esse outro aqui é a pressão. Nesse perfil de temperatura do produto, eu estou considerando que o liofilizador, ele congelou e fez a secagem. Tá tudo no mesmo local. Então, inicialmente, a temperatura da prateleira foi reduzida a temperaturas menores que menos 40 graus Celsius. E ficou ali por um certo período até que o produto fosse totalmente congelado, né? Depois disso, vai iniciar-se a secagem primária. Então, para iniciar a secagem primária, a gente reduz a pressão, né? Então, reduziu muito a pressão aqui.
e aumentou a temperatura da prateleira, fornecendo algum calor, né? Durante a secagem primária, esse produto, ele não se aquece. Ele se aquece um pouquinho, mas ele fica abaixo de 0 graus Celsius. Ele permanece congelado durante todo o período de secagem primária. Quando acabou a secagem primária, aí sim ele tem um aumento abrupto aí na temperatura, que aí marca direitinho o início da secagem secundária. E aí, a secagem secundária, o produto fica com uma temperatura de 2 a 3 graus Celsius abaixo da temperatura da prateleira. Bom, aí, gente, como eu falei para vocês, a medida... Não, agora. O processo de liofilização, ele acontece aí de cima para baixo. Então, o produto ele vai sendo seco de cima para baixo. E aí a gente tem como se fossem duas camadas. Uma camada seca e uma camada congelada. Muito, assim, diferente. Né? E entre essa camada seca e essa camada congelada, a gente tem uma interface, que ela é chamada de frente de sublimação. E aí, à medida que ocorre esse processo de liofilização, o material, essa frente de sublimação, ela deixa o material seco com uma espessura crescente e contínua. Então, o vapor produzido ali, ele tem que passar por essa frente de sublimação, passar pelo material seco e sair para ir lá para o condensador. E é muito nítido isso. Eu já tinha apresentado sobre liofilização, falava sobre essa parte, mas nunca tinha visto. E uma vez eu tirei um produto do liofilizador antes de terminar a secagem. E direitinho, gente, em cima o produto estava sequinho, uma temperatura até alta, assim, temperatura ambiente, e embaixo estava bem congelado. E quando eu fui tirando, tinha uma pedra de gelo bem grande, bem gelo mesmo. Falei, nossa, realmente é assim. Então, esse processo de liofilização, ele ocorre de cima para baixo. E aí a gente tem aqui a camada seca e aqui embaixo a camada congelada. Aqui é uma outra foto, uma outra caracterização de como que ocorre na prática. Então, aqui a gente tem um produto e embaixo tem um núcleo de gelo. E aqui embaixo também o produto fica um pouquinho mais seco, porque ele está em contato com a bandeja, né? Aqui a mesma coisa, nós temos a camada seca, embaixo a camada congelada e separando ali a frente de sublimação. Nesse processo não é igual, não tem um gradiente ali de umidade igual ocorre em outros processos de secagem. É camada seca e camada congelada. E entre elas a interface. E aí nessa interface nós vamos ter uma variação de temperatura. Então variando ali de 25 até menos 25, de menos 25 a 25 graus Celsius. Bom, e aí, à medida que vai ocorrendo esse processo de liofilização, à medida que a camada seca vai aumentando, nós vamos tendo uma maior resistência à passagem de vapor. E aí, tem-se até essa equação que correlaciona a taxa de sublimação com essa resistência. Então, à medida que aumenta a camada seca, essa taxa de sublimação diminui, né? Essa resistência ela está associada ali à composição do produto, à porcentagem de sólidos. À medida que aumenta a quantidade de sólidos, aumenta essa resistência à sublimação. As condições de congelamento, né? Lembra que eu falei? Congelamento lento favorece aí a taxa de sublimação, congelamento rápido nem tanto. E um aumento nessa resistência aumenta a temperatura do produto e pode retardar a secagem primária. Aqui, nessa equação, nós temos a taxa de sublimação, vai ser igual à pressão do gelo, menos a pressão na câmara, dividido por essa resistência. Aqui, nós poderíamos, para melhorar essa taxa de sublimação, nós poderíamos aí aumentar a pressão na câmara. Só que isso pode ser feito na secagem secundária, quando o liofilizador ele pode ser programado lá a pressão. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para, se aumentar a pressão na câmara, o produto acabar sendo descongelado. Então, tem esse empecilho aí. E agora, os mecanismos de transferência de calor na liofilização. Então, na liofilização, os dois principais mecanismos de transferência de calor é a radiação e a condução.
Aqui a gente não tem tanto a convecção, porque a pressão é bastante reduzida, né? Então, não temos aí muitos gases na atmosfera. Então, o que acontece? O produto está aqui, né, numa prateleira, essa prateleira está aquecida ou não, e aqui em cima tem uma outra prateleira. Então, tem a transferência de calor dessa prateleira por radiação até aqui a zona seca, que vai passar para a frente de sublimação e vai chegar lá no material congelado. Aí o vapor, o gelo, ele vai ser desprendido em vapor, né? Ele vai passar de novo para a zona seca e ir para o condensador. Aí aqui eu esqueci de falar, ele chega até a zona seca por radiação e ele atravessa até a zona congelada por condução. O mesmo acontece quando ele está aqui em contato direto com as placas, né? Então, ele vai passar esse calor por condução, vai chegar na zona seca, vai passar para a zona congelada e assim por diante, né? Indo para o condensador novamente. Então, os principais mecanismos é a radiação e a condução. E aí, a principal variável nesse processo é a temperatura do produto, né? Só que a temperatura do produto, a gente não pode regular ela diretamente, né? E uma maior temperatura, ela vai favorecer a taxa de sublimação. Só que para determinados produtos, eu tenho uma temperatura limite ali, que se eu passasse dessa temperatura, eu estaria degradando compostos, dando, por exemplo, reações de escurecimento, entre outros. Além disso, em determinadas temperaturas, pode haver também o descongelamento desse produto, o que causaria sérios problemas de qualidade, né? Então, a temperatura do produto, ela deve permanecer abaixo de certos limites. E aí, a gente vai, então, regular a temperatura da prateleira e a pressão na câmara. A gente consegue regular esses dois. Então, aqui, nesse gráfico, aqui embaixo, a gente tem a pressão na câmara. Essas linhas curvadas seriam a temperatura que eu consigo colocar na prateleira, e em reto, a temperatura do produto, e aqui em Y, a taxa de sublimação. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma temperatura máxima que eu não posso passar nesse produto, porque senão vai degradar certa vitamina, certo componente, não posso passar dessa temperatura. Então, eu tenho que estabelecer aí um binômio de temperatura e pressão na câmara de liofilização, para que a minha taxa de sublimação não seja tão baixa, né, mas que eu também não ultrapasse essa temperatura. Então, a escolha aí dessa pressão da câmara e da temperatura são muito importantes para conservar, né, o produto e também para não ter uma velocidade de secagem muito baixa. Aí, esses binômios de pressão e temperatura podem ser obtidos na literatura, mas experimentos são necessários para determinar aí qual seria essa temperatura máxima do produto. E aí, quando a gente utiliza pressão e temperatura inapropriadas, né, pode ocorrer o que se chama de colapso, um fenômeno conhecido como colapso. O que é o colapso? Ele é um abalo das estruturas do material, e com esse abalo nas estruturas do material, eu vou ter a redução drástica no volume. Então, aqui é representado, né, uma matriz liofilizada, e aqui uma matriz após o colapso. Eu tenho redução drástica no volume desse produto. Tendo uma redução drástica no volume desse produto, eu vou ter uma selagem dos capilares e uma redução dos poros, que é uma das características fundamentais dos produtos liofilizados, né? Tendo uma redução dos poros, eu vou ter problemas aí tanto na estrutura desse produto, quanto na reidratação posterior dele. E aí aqui eu também posso ter problemas de cor, alteração de cor, entre outros. Então, o colapso é um problema de qualidade muito ruim que pode ocorrer aí. Mas quando e aí isso se dá quando tem-se aí pressão e temperaturas inapropriadas, né? Aí as causas do colapso. Quando a amostra ela não foi congelada totalmente, quando há o descongelamento da amostra durante a secagem primária, né? Então, se houve o descongelamento ali,
Se ela passou para o estado líquido, com certeza vai haver esse colapso. E quando há um curto tempo na secagem primária. E as consequências, bloqueio de poros, aparência inaceitável e perda de propriedades importantes. Então, pode haver aí a perda de nutrientes, de compostos importantes. E aí, a liofilização, ela é marcada por ser um processo de alta qualidade. Em contraposição, ela é um processo muito caro, quando comparado a outros métodos de secagem. Então, se ocorre um problema desse, de colapso, é um problema inaceitável, né? Porque o processo é caro e a liofilização, todo mundo espera um produto de alta qualidade. Vamos mostrar aqui algumas fotos para vocês. Essa foto aqui ocorreu a redução no volume, só que aqui a gente não pode considerar colapso. Nem toda redução no volume é considerada colapso. Então, eles falam que até 10% não é considerado. Aqui houve uma redução, mas não é considerado colapso. Aqui no caso, é uma amostra de uma polpa de açaí congelada. Aqui é a amostra de açaí liofilizada de maneira correta. E aqui embaixo a amostra de açaí liofilizada com colapso. Nessa aqui de baixo, a amostra ficou muito dura, uma espessura muito pequena, não, dá para ver na foto, né? E aqui também, do lado, é o mesmo produto, mas os dois são, assim, esse aqui de cima está liofilizado, esse aqui foi liofilizado, mas não pode ser considerado um produto liofilizado, ele apenas foi seco. E aí, com certeza, nesses dois produtos aqui, houve descongelamento durante a secagem primária. Então, percebam como que o produto teve total perda na estrutura dele, né, em ambos. E aí, como que a gente evita o colapso? Então, mostrei para vocês o perfil de temperatura, né, ao longo do tempo. Na secagem primária, a gente vai ter um limite, que é chamado de T1, que o produto não pode passar dessa temperatura 1. E na secagem secundária, o produto ele não pode passar dessa temperatura que é chamada de temperatura 2. Na teoria, a temperatura 1 seria a temperatura para materiais amorfos, que eu estou falando, que a maioria dos produtos alimentícios é amorfo. Então, a temperatura 1, na teoria, ela seria a temperatura de transição vítrea do produto congelado. E a temperatura 2 seria a temperatura de transição vítrea do produto seco, né? Na prática, essa temperatura 1 e 2, ela é um pouco acima da temperatura de transição vítrea. Mas, em questões teóricas, se considera que o produto deve estar abaixo dessa temperatura, porque aí ele não vai passar para o estado borrachoso, ele vai continuar no estado vítreo. Se ele passar para o estado borrachoso, aí a gente vai ter colapso, entre outros problemas, né? A maioria dos produtos, frutas e etc., eles são compostos aí por glicose, frutose, né, que são produtos que são produtos que têm um peso molecular baixo. Quando a gente tem um peso molecular baixo, a temperatura de transição vítrea ela é baixa também. Então, a temperatura 1, né, lá que eu mostrei para vocês, vai ser baixa. E aí, qualquer aumento na temperatura aqui do produto pode acarretar que ele vá para o estado borrachoso e ocorra o colapso. Uma das alternativas que se tem, além de mexer na temperatura e pressão do processo, é adicionar aí agentes carreadores com elevado peso molecular, então aí dextrana, gelatina, que tem um elevado peso molecular e que, consequentemente, tem uma alta temperatura de transição vítrea, né, em relação à frutose, ao sorbitol. Então, se a gente aumenta aqui a temperatura de transição vítrea do produto, a gente pode trabalhar com uma margem maior de segurança. Certo? Bom, então, feita aí a liofilização, a gente trabalhou com temperatura, pressão adequada, o produto saiu bonitinho. A gente vai retirar ele do liofilizador e agora nós precisamos armazená-lo de forma correta, né? Os alimentos desidratados, eles são, na maioria das vezes, frágeis e quebradiços, então eles são mais propensos aos danos mecânicos. Além disso, por esses produtos terem uma baixa atividade de água, eles são mais suscetíveis à oxidação, né? Então, para acondicionar esse produto, geralmente eles são acondicionados no vácuo ou em atmosferas inertes.
embalados com nitrogênios. E para evitar a oxidação, entre outros problemas, a gente acondiciona ele em embalagens impermeáveis ao oxigênio, embalagens opacas e também embalagens impermeáveis ao vapor de água, né? Porque muitos produtos como frutas são muito higroscópicos, então a gente tem que diminuir a gente tem que utilizar uma embalagem que seja barreira ao vapor de água. Geralmente para produtos alimentícios liofilizados, é uma embalagem como essa aqui, é metálica, que ela é opaca, ela é impermeável ao oxigênio, ao vapor de água, entre outros. A umidade final do produto ela vai estar ali de 1 a 5%, seria o ideal, e a vida útil desses produtos é de até 1 ano em temperatura ambiente. Para produtos farmacêuticos, alguns eles até colocam em refrigeração, mas para alimentos, a maioria que eu já vi é na temperatura ambiente mesmo. Agora eu vou mostrar aqui alguns dos equipamentos que se tem. Existem diversos, eles vão ser de marca para marca, né? A gente pode ter aí liofilizadores contínuos em bateladas, a transferência de calor, a gente pode ter aí as prateleiras por condução, radiação, ou também pode ter a transferência de calor por micro-ondas, né? Nós temos aí liofilizadores maiores em escala industrial, mas todos vão contar aí com a câmara de secagem, com o condensador, com a bomba de vácuo. E muitos têm aí o painel de comando, onde a gente programa a temperatura da secagem primária, a temperatura da secagem primária e a pressão da secagem primária e da secagem secundária. Aí tem o semi-industrial, tem o de bancada, né, que é mais utilizado em laboratórios. E aí também tem diversos, igual eu mostrei para vocês, com braços, sem braços, com aquecimento na prateleira, sem aquecimento. Também pode ter aí com congelamento, sem congelamento. Aí que também tem as especificações, né, capacidade do condensador. E aí isso aí vai de quem está comprando, do que vai ser feito, né, do dinheiro, etc. Bom, e aí as vantagens da liofilização, já fui falando delas, né, um pouquinho, mas as principais vantagens aí é a redução da desnaturação oxidativa e também das reações degradativas. Ela tem boa reconstituição devido à boa permeabilidade dos poros. Devido às baixas temperaturas empregadas no processo, nós vamos ter preservação das propriedades sensoriais e nutricionais. E aí aqui, ressaltando, o produto liofilizado, ele tem um aroma bem característico do produto in natura. Ele tem uma cor bem característica, não há o escurecimento, igual aqui nos outros processos de desidratação, né? Então, ele preserva bastante as propriedades sensoriais e nutricionais. Além disso, ele paralisa em grande parte as reações microbiológicas, né? Então, é aí o processo de conservação. Como desvantagem, nós temos elevados custos operacionais e de capital. Então, a gente tem tanto o custo, os liofilizadores para adquiri-los é caro, e o custo operacional também é caro, devido ao maior tempo que ele gasta maior tempo para secar um produto do que os outros processos. E a gente tem a etapa de congelamento também, que também demanda custo, né? Custo energético. E aí, alguns autores falam que o liofilizador, ele é 4 a 5 vezes mais caro, assim, nos custos operacionais do que o spray dryer, e 8 vezes maior que um evaporador de estágio único. Ele consome muito tempo, né, devido à sua baixa taxa de secagem. Então, por isso, a liofilização ela é justificada, ela é justificada quando o produto tem um alto valor agregado, né, ou sempre que a qualidade do produto justifique esse maior custo de operação, de produção. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos de produtos liofilizados. É muito utilizado aí para alimentos esportivos radicais, para montanhistas, que eles precisam levar um alimento nutritivo, gostoso e que seja leve, né? E que seja fácil de preparar lá, então é muito utilizado por essas pessoas. Também é utilizado para fórmulas instantâneas para bebês, produtos sazonais e altamente perecíveis, cafés instantâneos, o café solúvel é um dos produtos mais liofilizados do mundo, e também comida para astronautas. Aqui, olha só, existem
produtos aí que eles já vêm com a refeição completa, em embalagens individualizadas. E aí, para fazer como se fosse um miojo, só coloca água aquecida, espera um pouquinho e está pronto. Né? Então, tem de tudo na internet de produtos liofilizados. Né? Macarrão, arroz com milho, abacaxi, um monte de fruta, de tudo que imaginar. Né? Aí, coloquei até aqui para a gente ver como que prepara um desses produtos. Olha só. Adicione o arroz a 250 ml de água e deixe ferver por 3 minutos em fogo baixo, retirando. Só isso, muito fácil. Né? O problema aqui é o custo dele mesmo. Então, aí a gente tem diversas frutas, né? Geralmente frutas, elas não são reidratadas, elas são comidas aí como snacks. Então, tem açaí, banana, abacaxi, manga. O leite materno, que é um produto muito importante, mas que muitas mães não têm, né? Então, uma das alternativas é a liofilização para ele. Essa notícia é velha, aqui de 2015. Hoje, esse leite materno ele já é liofilizado lá em São Carlos, em outros locais no Brasil. E nós temos também algumas tendências, que é de produtos naturais e orgânicos. Então, cada vez mais as pessoas estão procurando por produtos que sejam os mais nutritivos possíveis e também essa linha aí de produtos orgânicos, né, com ingredientes saudáveis, alimentos com processamento mínimo e alta qualidade. Então, vem crescendo aí o número de produtos liofilizados e também produtos liofilizados e orgânicos. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Então, aqui só um resumo, né, que a secagem por liofilização, ela vai manter as qualidades físicas e nutricionais, vai retardar as reações enzimáticas, quando sendo realizados na temperatura e pressão corretas, né? Os produtos liofilizados, eles requerem a conservação de forma especial, e esse mercado ele vem crescendo devido à crescente preocupação dos consumidores e com alimentos sem aditivos ou sem conservantes, né? Então, é esperado que o mercado venha se aumentando, mas espera-se que esse mercado aumente cada vez mais aí nos próximos anos. Era isso. Obrigada. Agora, vou abrir para dúvidas, comentários, se alguém tiver alguma situação que passou aí com a liofilização também, quiser compartilhar. É isso. Obrigada pela atenção de todos. Natália, muito obrigada pela palestra, tá? Trouxe muita informação nova aí, acho que para muitos. E para quem não tem, né, uma noção aí, né, conhecer aí um pouquinho mais sobre a liofilização. Apesar de caro, né, a gente tem que pensar que alguns produtos, eles têm valor agregado, o que justifica, né, o custo do processo. Se você pensar, por exemplo, uma enzima, uma proteína, né? Hoje a gente, né? Hoje todo mundo está querendo aí saber sobre proteínas, né? Principalmente aí no desenvolvimento de vacinas. Então, assim, para você ter essas proteínas com uma alta pureza, né? E ela concentrada, ela passa por uma série de operações unitárias e ao final ela vai ser liofilizada. Então, assim, o custo dela, né? O valor agregado que ela vai ter justifica aí todo o custo desse processo. É interessante também, né, que quando a gente liofiliza, principalmente a enzima, a gente costuma ter uma perda de atividade, aí a gente costuma colocar alguns protetores, né, para proteger essa enzima, né, durante o processo. A gente costuma usar ali o PEG, o polietileno glicol 1500, né, que ele funciona ali como uma barreira mesmo de proteção durante essa liofilização, impedindo ali que ela perca essa água ali, né, responsável ali pela estruturação da molécula e ela continuar ativa depois. A gente usa ali o PEG, o Triton, o pessoal usa o sorbitol, o glicerol também, alguns utilizam alguns carboidratos, né? Então, assim, para enzima é complicado. Eu lembro que a gente liofilizava e depois perdia a atividade, e aí quando a gente adicionou esses crioprotetores ali, né, eu consegui ali manter uma certa atividade depois. Bom, aqui a gente tem algumas perguntas. A primeira pergunta é: todos os alimentos podem ser liofilizados? Pergunta da Mariana. Eu acredito que sim, mas, por exemplo, alimentos com alto teor de açúcar, eles vão demandar alguns cuidados, como aí tem que olhar na metodologia qual seria a temperatura, a pressão adequada para que não passe aí pela temperatura de transição vítrea e ele fique um alimento borrachoso.
Mas acredito que todos os alimentos podem ser liofilizados. Eu vi até que livros são liofilizados, produtos arqueológicos, entre outros. Sim. O que a gente pode fazer, né, é tentar ou reduzir, né, o volume do material para você aumentar essa área ali de troca, né, e de perda ali de umidade. E às vezes você não vai consumir ele no seu estado in natura, né? Então a gente tem que reduzir tamanho, né? Ou preparar uma mistura, patês, purês, né? Para conseguir utilizar ali esse produto. Tá? Isso, adicionar agentes carreadores também, igual aumentam essa temperatura de transição vítrea. Mas até mel eu já vi que pode ser liofilizado. Mas aí tem alguns empecilhos. E não são todos os liofilizadores que dão conta. Por exemplo, no laboratório a gente tem um liofilizador bem velho, que a gente não consegue controlar nem a pressão nem a temperatura dele. A pressão que é utilizada é a pressão da bomba de vácuo. E a temperatura é a temperatura ambiente mesmo. Então, nesse caso, acho que lá não daria. Né, no laboratório que eu trabalhei, que já é um pouco mais moderno, aí sim a gente conseguia trabalhar com pressões de menos 0,00 alguma coisa milibar, né? E a gente também conseguia tanto modular a pressão e a temperatura. Então, assim, é um equipamento mais moderno, né? É mais caro. Nele a gente já fazia o congelamento e a liofilização, já conseguia, né, fazer as etapas numa só, mas o tempo gasto era muito grande, então era mais interessante a gente colocar a amostra no ultrafreezer, congelar e depois levar no liofilizador só para liofilizar. Tá? Que aí não perde tempo, né, congelando. Isso. Tem uma outra pergunta aqui. Boa tarde, Natália. Sou estudante de Ciência e Tecnologia de Alimentos e tenho uma dúvida. Existe alguma possibilidade para que esse processo não tenha um valor tão elevado? Para que o valor agregado seja mais acessível, visto que são mais nutritivos também. Peraí. É o da Zamara. Então, hoje a tecnologia vem sendo para cada vez mais diminuir os custos, né? Então, cada vez mais os equipamentos que estão sendo feitos para diminuir essa energia. Agora, até o meu processo, a minha tese de doutorado é para otimizar esse processo de liofilização, utilizando a radiação por luz UV. Então, existem aí pesquisas para reduzir o custo desse processo. Né? Eu acho que com o tempo vai reduzindo, sim. Agora, durante o processo, talvez, por exemplo, congelamento lento para poder aumentar, reduzir o tempo de secagem, por exemplo. Isso. Bom, aí tem uma pergunta aqui da Angélica. O liofilizador de bancada dos laboratórios comportam qual a quantidade de amostra? Aí depende, aí tem que ver nas especificações do equipamento, mas eu acredito que até 10 quilos de água no condensador. Comportam qual quantidade? Eu não sei. Os de bancada é uma quantidade pequena. Eu acredito que por volta de 1 quilo, 1,5 quilo, né? Mas depende, os de bancada, de laboratório, tá, Angélica? Mas tem algumas marcas, agora esqueci o nome, não sei se é Terrone. Tem uma empresa nacional que ela é especializada em fabricar liofilizadores para indústrias mesmo, né? Eu não sei se é Terrone agora, eu estou com Terrone na cabeça. Isso, é Terrone. Eles fazem liofilizadores, né, que comportam uma capacidade maior, aí já conseguem processar quilos ali. Acho que tem até no site da empresa modelos, e aí, né, depende. Aí eles têm comportam quantidades bem maiores. Esse da Terrone que eu já vi, ele comporta até 9 quilos de água no condensador. Agora, de colocar a amostra na câmara, então é bem mais, né, do que isso. Sim, é da Terrone. Depois você dá uma olhadinha lá no site deles, que, assim, em escala laboratorial é uma quantidade pequena, né? Mas para a indústria é uma quantidade maior, e eles são, eu sei que aqui no Brasil, acho que eles são os pioneiros, né? Na área de liofilização, assim, de produzir os liofilizadores, né? Que eu sei ali é a Terrone. Bom, vamos ver se tem mais perguntas. Muita gente aqui te parabenizando, Natália. Obrigada, gente. Qualquer dúvida. Parabéns.
Bom, pessoal, peço a todos aí que vocês preencham lá o formulário com a lista de presentes. Eu vou colocar aqui embaixo de novo. Se alguém tiver alguma pergunta aí, é agora. Acho que está todo mundo muito tímido. Bom, então, ninguém aqui se manifestou no chat. Peço a todos... Natália, alguém vai perguntar aqui. Vamos esperar aqui. Vamos ver aqui, acho que está digitando. Bom, todo mundo aí preencher o formulário e em breve nós vamos estar disponibilizando ali os certificados pelo SIG, tá? O SIG UFLA, coloca lá no Google SIG UFLA, que eles vão te direcionar lá para a página do SIG, da UFLA, e lá dá para você pegar lá o seu certificado com e-mail, né, que foi cadastrado aqui no formulário, tá? Não adianta também preencher um e-mail e querer gerar certificado com outro, tá? E não tem como. Natália, quais as possibilidades industriais para os alimentos liofilizados, além dos que você apresentou durante a palestra? Como assim? Não entendi. Eu acho que outras possibilidades ali, né? Além para os alimentos, né? Então, tem, por exemplo, a que eu vi também já, até casca de maracujá sendo liofilizada, que ela pode ser utilizada para ingrediente de algum produto, igual a Liz falou, muitas proteínas. No caso, lá do nosso laboratório, a gente também liofiliza a mucilagem de Ora pronobis, que também vai ser utilizada como aditivo na indústria de alimentos. Então, muitos aditivos eu acredito que também sejam liofilizados para não perder as características dele. Tem o trabalho do Sérgio, que ele fez queijo petit suisse de Ora pronobis. Verdade. E depois foi liofilizado e depois ele, né, conseguiu reconstituir aquilo ali e ainda manter a textura, né, do queijo petit suisse, que é o famoso danoninho aí, né? Então, outra possibilidade aí. Outra possibilidade. Ai, não estou lembrando agora, Era isso que eu queria saber, mas não soube perguntar. Obrigada, Mariana. Mais alguma dúvida, pessoal? Mandem aí as perguntas para a Natália. E aí, muitos produtos aí que são sensíveis, os nutrientes são sensíveis, né? Que não pode haver, então, muitas proteínas que vão perder o valor biológico em determinada temperatura. Acredito que mais assim. Para proteína, para alguns compostos antioxidantes aí, compostos bioativos, né? Interessante, porque você consegue preservar aí essa atividade biológica dessas biomoléculas, né? Muito utilizado mais para a indústria farmacêutica também. Sim, sim. Ótima palestra, Natália, parabéns. Obrigada, gente. Bom, acho que não tem mais perguntas. Acredito aí que todos já preencheram o formulário, tá? Agradeço imensamente a participação de todos, tá? Convido vocês para seguirem aí o programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos da UFA nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? A gente sempre tem aí o processo seletivo, né? No meio do ano e no final do ano. Então, aqueles que são alunos aí que estão pensando em tentar aí um mestrado, venham conhecer o nosso programa e fica ligado lá nas nossas redes que em breve nós teremos mais webinários também, tá bom? Agradeço aí bastante a presença de todos, desejo a todos aí uma ótima tarde, um ótimo fim de sexta-feira, sem aglomeração e ficando em casa, lavando as mãos e álcool em gel. E um abraço a todos, pessoal. Muito obrigada e em breve estaremos disponibilizando certificados pelo SIG. Natália, muito obrigada também. Valeu, Jean, colega meu de faculdade. Obrigada pela presença. Obrigada, Liz. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo pela atenção. E bom final de semana.